Marina olhava as lágrimas de João escorrendo sobre a pequena imagem de Nossa Senhora que ele segurava contra o peito. O rapaz Down que ela tinha contratado só para cumprir a cota estava ali, tremendo, sussurrando palavras que ela não conseguia entender. Algo tinha acontecido na padaria naquela manhã. Antes de continuarmos, curta, comente de onde está assistindo o vídeo e siga o canal, isso nos ajuda muito. Marina se aproximou devagar. João não costumava chorar. Desde que chegou na padaria 3 meses atrás, ele sempre sorria, arrumava os pães com cuidado, cumprimentava os clientes com aquele jeito doce que tinha. Mas agora estava diferente. As mãos dele tremiam enquanto apertava a santinha. "O que foi, João?" ela perguntou baixinho. Ele levantou os olhos inchados para ela. A senhora falou comigo de novo, dona Marina." Marina sentiu um arrepio. João sempre falava que Nossa Senhora conversava com ele, mas ela nunca deu muita bola. Achava que era coisa da cabeça dele, jeito simples de ver o mundo. Mas hoje tinha algo diferente no ar da padaria. Um cheiro de flores que ela não conseguia explicar. João enxugou o rosto com a manga da camisa xadrez que Marina tinha dado para ele no primeiro dia de trabalho. A padaria ainda cheirava a pão quente da fornada das 6 da manhã, mas agora tinha aquele perfume doce de flores que deixava Marina confusa. Ela olhou para o rapaz que segurava a santinha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. "Conta para mim o que aconteceu", pediu Marina, puxando uma cadeira para sentar perto dele. João respirou fundo, do jeito que a mãe tinha ensinado quando ele ficava nervoso. A imagem de Nossa Senhora parecia brilhar um pouco na luz da manhã que entrava pela vitrine da padaria. Marina percebeu que os dedos dele não tremiam mais tanto. "Eu estava arrumando os pães doces ali na prateleira", começou João apontando para o balcão. "Daí a senhora apareceu bem ali, do lado da caixa registradora. Ela estava sorrindo para mim." Marina sentiu o coração acelerar. Não era a primeira vez que João falava dessas aparições, mas nunca tinha visto ele tão abalado. Nos 3 meses que ele trabalhava ali, sempre contava essas histórias com alegria, como quem fala de um amigo querido. Hoje era diferente. "E o que ela falou para você?" Marina perguntou devagar. "Que eu preciso ajudar alguém que está sofrendo muito", respondeu João, olhando direto nos olhos dela. "Alguém que perdeu a fé e não sabe mais como viver." As palavras dele bateram no peito de Marina como um soco. Fazia 2 anos que ela não pisava numa igreja, desde que o Antônio tinha morrido no acidente. O marido que tinha construído a padaria com ela, que sonhava em ter filhos, que morreu num piscar de olhos numa manhã de chuva. Marina fingiu que não entendeu o recado. "João, você sabe que eu contratei você porque a lei obriga, né?" ela falou, mas a voz saiu mais dura do que queria. O rapaz baixou a cabeça e Marina se arrependeu na hora. Ele sempre soube disso, mas nunca tinha falado sobre o assunto. Trabalhava com dedicação, chegava sempre no horário, tratava os clientes com carinho. Era melhor funcionário que muita gente normal que ela já tinha contratado. "Desculpa, João, não era para eu ter falado isso." "Tudo bem, dona Marina", ele respondeu levantando o rosto para ela. "Eu sei que a senhora não queria me dar o emprego, mas a senhora Aparecida falou que era para eu vir mesmo assim." Marina se levantou e foi até o balcão, fingindo que precisava organizar os docinhos. Na verdade, precisava de um tempo para pensar. João tinha chegado na padaria num dia que ela estava especialmente brava com a vida. O contador tinha falado sobre a tal cota para pessoas com deficiência, e ela só queria resolver logo aquela burocracia chata. Mas João não era como ela imaginava. Não dava trabalho, não atrapalhava, não fazia os clientes ficarem desconfortáveis. Pelo contrário, as pessoas gostavam dele, pediam para ele embalar os pães, faziam questão de cumprimentar. A padaria ficou mais alegre depois que ele chegou. "A senhora falou mais alguma coisa?" Marina perguntou, ainda de costas para ele. "Falou que a senhora tá com o coração partido há muito tempo", João respondeu baixinho. "E que ela quer ajudar, mas a senhora não deixa." Marina sentiu as lágrimas subirem. Como é que um rapaz simples como João conseguia ver o que nem ela mesma admitia? Ela virou para ele e viu que o perfume de flores tinha ficado mais forte. João sorria de novo, daquele jeito doce que fazia os clientes se sentirem em casa. "Sabe, João", ela comentou voltando para a cadeira, "às vezes eu acho que você enxerga coisas que a gente não consegue ver. A mãe sempre falou que Deus me deu um jeito diferente de olhar o mundo", ele explicou, guardando a santinha no bolso da camisa. "Ela disse que isso não é defeito, é presente." Marina olhou pela vitrine da padaria. A rua estava movimentada, pessoas indo trabalhar, crianças indo para a escola. Vida normal acontecendo enquanto ela fingia que estava tudo bem. Há 2 anos fingindo que conseguia tocar a padaria sozinha, que não precisava de ninguém, que não sentia falta do Antônio todos os dias. A campainha da porta tocou,
e Dona Irene entrou na padaria com os olhos vermelhos de tanto chorar. A velha cliente que sempre comprava pão francês na hora do almoço parecia ter envelhecido 10 anos desde a semana passada. Marina percebeu que as mãos da senhora tremiam quando ela abriu a bolsa para pegar o dinheiro. João levantou da cadeira e foi até o balcão sem fazer barulho. Marina viu que ele ficou parado, olhando para Dona Irene com aquela expressão séria que ela nunca tinha visto no rosto dele. O perfume de flores voltou, mais forte que antes. "Bom dia, Dona Irene!" cumprimentou Marina, mas a voz dela saiu estranha. A senhora nem levantou os olhos. Ficou mexendo na bolsa, procurando as moedas como se fosse a coisa mais difícil do mundo. João se aproximou dela devagar, do jeito que se aproxima de um passarinho machucado. "A senhora tá triste", ele falou baixinho para Dona Irene. Marina segurou a respiração. Dona Irene era conhecida por ser brava, respondona, dessas que reclamam de tudo. Mas quando ela olhou para João, o rosto dela se desfez. As lágrimas que ela tinha segurado a manhã toda começaram a escorrer. "Meu neto morreu ontem à noite", ela sussurrou. 20 anos, menino. Acidente de moto. O silêncio que caiu na padaria era pesado como chumbo. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A dor da Dona Irene era a mesma dor que ela carregava há 2 anos, só que fresquinha, sangrando ainda. João colocou a mão no ombro da senhora. "A senhora Aparecida tá aqui com a gente agora", ele murmurou. "Ela falou que seu neto tá bem, que ele não tá sofrendo mais." Dona Irene parou de chorar e olhou para João com os olhos arregalados. Marina também olhou, porque tinha certeza que tinha visto uma sombra se mexer perto da estante de doces. O ar da padaria estava diferente, carregado de uma presença que ela não conseguia explicar. "Como é que você sabe do meu neto?" Dona Irene perguntou, limpando o rosto com um lenço. "Ela me contou agora mesmo", João respondeu, apontando para o canto da padaria onde não tinha ninguém. "Ela disse que a senhora não pode parar de acreditar." Marina viu Dona Irene se agarrar no balcão para não cair. A velha senhora estava olhando para o mesmo canto que João apontava, e o rosto dela tinha mudado. Não era mais só tristeza, era alguma coisa parecida com esperança. "Eu não consigo mais rezar", Dona Irene confessou, a voz quebrada. "Desde que soube da notícia, não consigo falar com Deus." João tirou a santinha do bolso da camisa e colocou na mão da senhora. Marina observou Dona Irene apertar a imagem contra o peito, igualzinho João tinha feito mais cedo. O perfume de flores ficou tão forte que parecia que alguém tinha jogado um buquê inteiro no chão da padaria. "A senhora disse que a fé não é para entender, é para sentir", João explicou, "e que às vezes a gente não precisa das palavras para rezar." Dona Irene fechou os olhos e ficou em silêncio por alguns minutos. Marina não conseguia se mexer, como se estivesse presenciando algo sagrado que não devia interromper. O barulho da rua parecia ter sumido. Só existia aquele momento ali dentro da padaria. Quando Dona Irene abriu os olhos, tinha uma paz estranha no rosto dela. Uma paz que Marina não sentia há muito tempo e que sentia falta sem nem perceber. "Obrigada, João", ela agradeceu, devolvendo a santinha. "Você me lembrou de uma coisa que eu tinha esquecido." Marina viu a senhora sair da padaria com os ombros mais eretos, como se tivesse deixado um peso na porta. João guardou a imagem no bolso e voltou para a cadeira, mas não sentou. Ficou olhando pela vitrine, para o ponto onde Dona Irene tinha desaparecido na curva da rua. "Ela vai ficar bem?" Marina perguntou, mais para si mesma que para João. "A dor não vai embora", ele respondeu sem tirar os olhos da janela. "Mas agora ela não tá sozinha mais." Marina sentiu um aperto no peito. Fazia 2 anos que ela carregava a própria dor sozinha, fingindo que conseguia dar conta de tudo. Vendo Dona Irene sair dali diferente, percebeu que talvez tivesse alguma coisa que ela também tinha esquecido. Durante o resto da manhã, Marina não conseguiu parar de pensar no que tinha acontecido com Dona Irene. Cada cliente que entrava, ela olhava diferente, tentando ver se tinha alguém carregando o mesmo tipo de dor que ela conhecia tão bem. João continuava organizando os pães, mas ela percebia que ele também estava observando as pessoas com mais atenção. Por volta das 2 da tarde, seu Manuel chegou para comprar o pão de açúcar que levava todo dia. O homem que sempre reclamava de tudo hoje estava mais calado que o normal. Arrastava os pés pelo chão da padaria como se cada passo doesse. "Seu Manuel parece cansado hoje", comentou João, indo até o balcão. Marina viu o velho parar de mexer no dinheiro e olhar para João com surpresa. Ninguém nunca prestava atenção no seu Manuel, além de aturar as reclamações dele. João ficou esperando, com aquela paciência que só ele tinha. "Tô cansado mesmo, menino", seu Manuel admitiu, e Marina quase derrubou a bandeja que estava carregando. "Faz 3 semanas que não durmo direito." João pegou o pão de açúcar e embrulhou com cuidado, do jeito que fazia com todos os produtos. Marina se aproximou devagar, curiosa para entender o que estava acontecendo. O perfume de flores voltou, bem de leve dessa vez. "Por que não consegue dormir?" João perguntou,
estendendo o embrulho para o homem. Minha filha está internada no hospital, seu Manuel explicou, a voz mais baixa que Marina tinha ouvido dele. Câncer. Os médicos não sabem se ela vai ficar boa. O silêncio que se instalou na padaria era diferente do que tinha acontecido com Dona Irene. Dessa vez, Marina sentiu que precisava fazer alguma coisa. Não podia só ficar olhando. Há 2 anos ela tinha aprendido na marra como era ficar sozinha com o medo. Quantos anos ela tem? Marina perguntou, se aproximando dos dois. 42. Seu Manuel respondeu. E Marina viu que os olhos dele estavam úmidos. Ainda nova, né? Tem 2 filhos pequenos. Marina sentiu o peito apertar. Lembrou do hospital, dos corredores gelados, da sensação de não poder fazer nada para ajudar. Só que na época do Antônio, tudo tinha acontecido tão rápido que nem deu tempo de ter esperança. A senhora pode curar ela? João perguntou pro ar, olhando para o mesmo canto da padaria onde tinha apontado mais cedo. Seu Manuel olhou para onde João estava olhando, franzindo a testa. Marina também olhou, e dessa vez teve certeza que tinha visto uma sombra se mexer. O ar ficou mais pesado, carregado de uma presença que fazia os pelos do braço dela se arrepiarem. Quem você tá perguntando, menino? Seu Manuel questionou, mas a voz dele tinha mudado. Estava mais curiosa que irritada. Nossa Senhora Aparecida, João respondeu, tirando a santinha do bolso. Ela tá aqui com a gente agora. Marina viu seu Manuel dar um passo para trás, mas não de medo. Era como se ele tivesse reconhecido alguma coisa. O homem que sempre reclamava de tudo, que nunca tinha uma palavra boa para nada, ficou olhando para a santinha como se fosse a primeira vez que via uma. Eu não rezo há muito tempo, seu Manuel confessou, passando a mão no cabelo grisalho. Desde que a minha esposa morreu, 5 anos atrás. João estendeu a santinha para ele. Marina observou seu Manuel pegar a imagem com cuidado, como se fosse quebrar. As mãos dele, que sempre tremiam de nervoso, ficaram firmes quando tocaram na pequena Nossa Senhora. Ela falou que sua filha vai precisar de muito amor para ficar boa. João murmurou. E que o amor do pai é o remédio mais forte que existe. Seu Manuel fechou os olhos e ficou segurando a santinha em silêncio. Marina viu uma lágrima escorrer pelo rosto dele, a primeira lágrima que ela já tinha visto sair daquele homem amargo. Quando ele abriu os olhos, tinha alguma coisa diferente ali, uma luz que não existia antes. Vou voltar a rezar, ele murmurou, devolvendo a imagem para João. Vou rezar por ela todos os dias. Marina viu seu Manuel sair da padaria com o passo mais firme, como se tivesse encontrado um motivo para continuar andando. João guardou a santinha no bolso e olhou para ela com aqueles olhos doces que faziam ela se sentir transparente. A senhora também precisa voltar a rezar, ele falou baixinho. Marina sentiu o coração disparar. Ela que sempre achava que conseguia esconder tudo, que ninguém percebia o buraco que o Antônio tinha deixado, estava ali sendo vista por um rapaz que todo mundo achava limitado. Mas João enxergava coisas que ela mesma não queria admitir. Naquela noite, Marina ficou na padaria até mais tarde que o costume, fazendo as contas no caderno velho que o Antônio tinha deixado. Mas os números dançavam na frente dos olhos dela, porque a cabeça não parava de pensar no que tinha acontecido durante o dia. João tinha ido embora fazia 1 hora, mas o perfume de flores ainda estava no ar. Quando ela finalmente trancou a porta e subiu para o apartamento em cima da padaria, não conseguiu dormir. Ficou na janela da cozinha, olhando para a rua vazia, lembrando de como o Antônio gostava de sentar ali depois do jantar para ver o movimento. Fazia 2 anos que ela evitava aquela janela. Na manhã seguinte, João chegou mais cedo que o normal. Marina percebeu que ele estava diferente, mais quieto, como se estivesse carregando um peso que não existia no dia anterior. Ele organizou os pães sem falar nada, mas ela sentia que alguma coisa importante estava para acontecer. Por volta das 9 horas, Dona Rosa entrou na padaria chorando tanto que mal conseguia falar. A mulher que sempre comprava bolo de fubá para os netos parecia ter envelhecido da noite para o dia. Marina se levantou da cadeira, o coração já apertado antes mesmo de saber o motivo das lágrimas. Aconteceu alguma coisa com os meninos? Marina perguntou, indo até ela. Dona Rosa balançou a cabeça, tentando encontrar as palavras. João largou o que estava fazendo e se aproximou devagar, com aquela expressão séria que Marina já tinha aprendido a reconhecer. O perfume de flores voltou, mais forte que nunca. Meu marido está internado, Dona Rosa conseguiu falar entre os soluços. Infarto. Os médicos disseram que pode não resistir. Marina sentiu o chão sumir debaixo dos pés. A dor de Dona Rosa era a mesma dor que ela tinha sentido no hospital quando os médicos falaram sobre o Antônio. A sensação de que o mundo estava acabando e ela não podia fazer nada para impedir. 50 anos casados, Dona Rosa continuou, se apoiando no balcão. Como é que eu vou viver sem ele? João tirou a santinha do bolso, mas dessa vez hesitou antes de se aproximar. Marina viu que as mãos dele tremiam um pouco,
como se ele tivesse recebido um peso maior do que conseguia carregar sozinho. Mesmo assim, foi até Dona Rosa e ficou do lado dela. A senhora Aparecida tá triste também, ele murmurou. Ela sabe como dói quando a gente perde quem ama. Marina viu Dona Rosa olhar para João com os olhos vermelhos de tanto chorar. A mulher que sempre era forte, que cuidava de todo mundo na família, estava ali pedindo ajuda para um rapaz que a maioria das pessoas nem levava a sério. Ela pode salvar meu marido? Dona Rosa perguntou, a voz quebrada pela esperança. João ficou em silêncio por um momento, como se estivesse ouvindo alguma coisa que só ele conseguia escutar. Marina segurou a respiração, porque percebeu que essa pergunta era diferente das outras. Não era sobre consolo ou fé, era sobre vida e morte. Ela falou que às vezes salvar alguém não é fazer a pessoa ficar aqui. João respondeu baixinho. Às vezes é ajudar quem fica a encontrar um jeito de continuar. Dona Rosa desabou numa cadeira, chorando mais ainda. Marina viu que as palavras de João tinham tocado num lugar muito fundo, num medo que a própria Marina conhecia bem. O medo de ficar sozinha, de não saber como viver sem a pessoa que sempre esteve ali. Eu não sei viver sozinha, Dona Rosa confessou, segurando a santinha que João tinha colocado na mão dela. Nunca precisei aprender. Marina sentiu as próprias lágrimas subirem. Era exatamente isso que ela sentia há 2 anos, mas nunca tinha tido coragem de admitir para ninguém. Dona Rosa estava falando por ela, dizendo as palavras que ficavam presas na garganta toda vez que alguém perguntava como ela estava. Ninguém ensina a gente a ficar sozinha, Marina murmurou, e se assustou com a própria voz. Dona Rosa olhou para ela com surpresa, como se tivesse percebido pela primeira vez que Marina também carregava uma dor parecida. João olhou para as duas mulheres, e Marina viu nos olhos dele uma tristeza que ia além da idade que ele tinha. A senhora falou que a solidão só machuca quando a gente esquece que nunca está realmente sozinha. Ele explicou, olhando para um ponto no ar que só ele conseguia ver. Ela disse que o amor não morre quando a pessoa vai embora. Marina sentiu alguma coisa se mexer dentro do peito, uma dor antiga que ela tinha guardado tão fundo, que quase tinha esquecido que estava ali. Olhou para Dona Rosa, que estava segurando a santinha como se fosse um salva-vidas, e percebeu que as duas estavam no mesmo barco há mais tempo do que imaginavam. Depois que Dona Rosa saiu, Marina ficou observando João organizar os doces na vitrine com mais cuidado que o normal. Ele parecia estar preparando alguma coisa importante, mas ela não conseguia entender o que. O perfume de flores tinha ficado mais suave, como se estivesse esperando o momento certo para voltar com força. No final da tarde, quando já tinham vendido quase todos os pães, João parou de trabalhar e olhou para Marina com aquela expressão séria que ela já conhecia. Ele tirou a santinha do bolso e ficou segurando, como se estivesse pedindo coragem para falar alguma coisa difícil. A senhora quer que eu faça uma coisa, ele murmurou, olhando para a imagem na palma da mão. Marina sentiu o coração acelerar. Desde manhã tinha uma sensação estranha no ar, como se alguma coisa importante estava para acontecer. João nunca tinha falado de Nossa Senhora pedir nada específico para ele fazer. O que ela quer? Marina perguntou, se aproximando dele. João levantou os olhos para ela, e Marina viu ali uma determinação que nunca tinha percebido antes. Era como se o rapaz simples que ela conhecia tivesse crescido na frente dos olhos dela, tivesse se tornado alguém com uma missão muito importante. Ela quer que eu vá na igreja hoje à noite, ele explicou, guardando a santinha no bolso da camisa. E quer que a senhora vá comigo. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. Fazia 2 anos que não pisava numa igreja, desde o funeral do Antônio. Tinha evitado até passar na frente da igreja do Rosário, no centro da cidade, porque só de ver os degraus da entrada, sentia uma dor no peito que não conseguia explicar. Eu não vou conseguir, João, ela confessou, e a voz saiu trêmula. Não consigo entrar numa igreja. João se aproximou dela devagar, com aquela paciência infinita que tinha com todo mundo. Marina viu nos olhos dele uma compreensão que ia além de qualquer palavra, como se ele soubesse exatamente o que ela estava sentindo. A senhora falou que a gente não precisa estar preparado para encontrar com Deus, ele murmurou. Ele que se prepara para encontrar com a gente. Marina sentiu as lágrimas subirem, mas dessa vez não tentou segurá-las. Há 2 anos carregando aquela dor sozinha, fingindo que estava tudo bem, que conseguia dar conta da padaria e da vida sem precisar de ajuda de ninguém, nem de Deus. E se eu entrar lá e não sentir nada? Ela perguntou, limpando o rosto com as costas da mão. Então a gente sai, João respondeu. E o sorriso dele era doce como sempre. Mas a senhora disse que às vezes a gente precisa dar o primeiro passo para ela poder dar o segundo. Marina olhou pela vitrine da padaria. A rua estava começando a escurecer, e as pessoas andavam apressadas para chegar em casa antes da noite cair completamente. Vida normal acontecendo enquanto ela tentava decidir se tinha coragem de enfrentar os próprios fantasmas. Por que você acha que ela quer que eu vá junto? Marina questionou.
mais para ganhar tempo que por curiosidade real. Porque a senhora não pode carregar essa dor sozinha para sempre. João respondeu, e as palavras dele bateram no coração dela como um martelo. E porque tem outras pessoas precisando da sua ajuda também. Marina pensou na dona Irene, no seu Manuel, na dona Rosa. Todas as pessoas que tinham passado pela padaria naqueles últimos dias, carregando dores parecidas com a dela. Pessoas que João tinha conseguido ajudar de um jeito que ela não entendia, mas que funcionava. Se eu for, você fica do meu lado o tempo todo? Ela perguntou, e se surpreendeu com o próprio pedido. Eu e a senhora, João confirmou, batendo levemente no bolso onde guardava a santinha. A gente não vai te deixar sozinha. Marina fechou os olhos e respirou fundo. Sentia o perfume de flores voltando, mais forte que nunca, envolvendo ela toda como um abraço invisível. Quando abriu os olhos, João estava esperando, com aquela paciência infinita, que fazia ela se sentir segura. Tá bem, ela suspirou. Vou com você. João sorriu daquele jeito que iluminava o rosto inteiro, e Marina percebeu que alguma coisa tinha mudado dentro dela. Não era coragem exatamente, mas era alguma coisa parecida. Uma vontade pequena, mas real, de tentar de novo. Às 7 da noite, Marina trancou a padaria e caminhou ao lado de João pelas ruas do centro da cidade. Cada passo na direção da Igreja do Rosário fazia o coração dela bater mais forte, mas João seguia tranquilo, segurando a santinha no bolso e sussurrando palavras que ela não conseguia ouvir direito. Quando chegaram na frente da igreja, Marina parou. Os degraus de pedra pareciam uma montanha impossível de subir. As portas estavam abertas, e ela conseguia ver as velas acesas lá dentro, a luz dourada tremulando nas paredes. Era exatamente como lembrava da última vez que tinha estado ali, no dia do funeral do Antônio. Eu não consigo, ela murmurou, as pernas tremendo. João parou do lado dela e tirou a santinha do bolso. A pequena imagem parecia brilhar mais forte na luz dos postes da rua, e Marina sentiu aquele perfume de flores envolvendo os dois como um abraço invisível. A senhora tá esperando a gente lá dentro, João falou baixinho, olhando para a porta da igreja. Ela disse que tem uma coisa muito importante para mostrar para a senhora. Marina respirou fundo e deu o primeiro passo. Depois, o segundo. João subiu os degraus ao lado dela, devagar, respeitando o tempo que ela precisava. Quando chegaram na porta, ela parou de novo, o coração batendo tão forte que tinha certeza que João conseguia ouvir. Lá dentro, a igreja estava quase vazia. Só tinha uma senhora idosa rezando no banco da frente e algumas velas acesas perto do altar. Marina sentiu as lágrimas subirem quando viu o local onde tinha sido o caixão do Antônio, mas João pegou na mão dela e a conduziu para um banco no meio da nave. Por que ela queria que eu viesse aqui? Marina perguntou, a voz quebrada pela emoção. João não respondeu logo. Ficou olhando para o altar, como se estivesse vendo alguma coisa que só ele conseguia enxergar. O perfume de flores ficou mais forte, e Marina teve certeza que não estava imaginando quando uma brisa suave passou por eles, mesmo sem ter janela aberta por perto. Ela quer que a senhora entenda que o Antônio não foi embora, João murmurou, ainda olhando para frente. Ele só mudou de lugar. As palavras dele caíram no coração de Marina como pedras numa água parada. Ela tinha passado 2 anos acreditando que tinha perdido o Antônio para sempre, que nunca mais ia poder sentir ele perto dela. Mas ali, naquele banco da igreja, alguma coisa estava diferente. Como você sabe do Antônio? Ela perguntou, virando para olhar João. A senhora me contou sobre ele logo no primeiro dia que eu cheguei na padaria, João explicou, finalmente olhando para ela. Ela disse que ele estava preocupado porque a senhora não estava conseguindo viver sem ele. Marina sentiu o mundo girar ao redor dela. João sabia do Antônio desde o primeiro dia, mas nunca tinha falado nada. Tinha ficado ali, trabalhando em silêncio, cuidando dela sem ela perceber, esperando o momento certo para contar a verdade. Ele tá aqui agora, ela sussurrou, olhando para o altar. João sorriu daquele jeito doce que fazia ela se sentir segura. Tirou a santinha do bolso e colocou na mão dela. E Marina sentiu um calor estranho subir pelos braços quando tocou na pequena imagem. Ele sempre esteve aqui, João respondeu. A senhora que não estava conseguindo ver. Marina fechou os olhos e segurou a santinha contra o peito. De repente, conseguiu sentir alguma coisa que não sentia há 2 anos. Uma presença familiar, carinhosa, que fazia o coração dela se acalmar. Não era imaginação, não era desespero, era real. Antônio? Ela sussurrou para o silêncio da igreja. A resposta não veio em palavras, mas numa sensação de paz que ela tinha esquecido que existia. Uma certeza de que ele estava bem, de que continuava cuidando dela do jeito que sempre fez. Marina abriu os olhos e viu que João estava sorrindo. Agora a senhora pode começar a viver de novo, ele falou baixinho, porque sabe que não tá sozinha. Marina olhou ao redor da igreja que tinha evitado por tanto tempo. As velas continuavam tremulando no altar. A senhora idosa continuava rezando no banco da frente,
Mas alguma coisa tinha mudado para sempre. O medo tinha ido embora, e no lugar dele tinha uma esperança pequena, mas real, de que talvez a vida ainda tivesse algum sentido. Marina ficou sentada no banco da igreja por quase 1 hora, segurando a santinha e sentindo uma paz que não experimentava há 2 anos. João permaneceu ao lado dela em silêncio, respeitando aquele momento sagrado. As velas no altar continuavam tremulando, mas agora, a luz parecia mais acolhedora, menos assombrada pelas lembranças dolorosas. Quando finalmente se levantaram para sair, Marina percebeu que alguma coisa fundamental tinha mudado dentro dela. Não era que a dor tinha desaparecido completamente, mas agora ela sabia que podia carregá-la sem se afogar nela. O Antônio continuava sendo uma saudade, mas uma saudade cheia de amor, não só de desespero. Na volta para casa, caminhando pelas ruas silenciosas da noite, Marina olhou para João com olhos diferentes. O rapaz que ela tinha contratado só para cumprir uma obrigação legal era, na verdade, um presente que ela não sabia que estava recebendo. João, por que você nunca me contou antes sobre o Antônio? Ela perguntou, parando embaixo de um poste de luz. João sorriu daquele jeito tranquilo que fazia ela se sentir segura. Mas nos olhos dele havia uma sabedoria que ia muito além da idade que aparentava ter. Ele tirou a santinha do bolso dela e ficou olhando para a pequena imagem como se fosse um velho amigo. Porque a senhora não estava pronta para ouvir, ele respondeu simplesmente. A Nossa Senhora me ensinou que cada pessoa tem o seu tempo para cada coisa. Marina sentiu um aperto no peito, mas era um aperto diferente do que sentia antes. Era gratidão misturada com arrependimento por ter demorado tanto para entender o que estava acontecendo bem na frente dos olhos dela. E agora eu tô pronta? Ela questionou, mais para si mesma que para ele. A senhora veio comigo na igreja hoje, João observou, devolvendo a santinha para ela. Isso quer dizer que já estava pronta faz tempo, só não sabia ainda. Quando chegaram na padaria, Marina olhou para a placa pequena na vitrine que dizia Padaria do Antônio. Há 2 anos que via aquele nome todos os dias, mas sempre doía como uma facada. Hoje, pela primeira vez, conseguiu sorrir ao ler. Sabe o que eu vou fazer amanhã? Ela comentou, colocando a chave na fechadura da porta. João ficou esperando, com aquela paciência infinita que tinha para tudo. Marina empurrou a porta e acendeu as luzes da padaria, iluminando os balcões vazios que logo estariam cheios de pães frescos de novo. Vou começar a fazer aqueles pães doces que o Antônio gostava tanto, ela explicou, olhando para o forno que não usava há tanto tempo. Ele sempre dizia que era para vender no fim de semana, mas eu nunca quis tentar. João sorriu mais largo que Marina já tinha visto ele sorrir. Era como se ela tivesse dado a resposta certa numa pergunta muito importante que ele não tinha feito, mas que estava no ar há meses. Ele vai gostar de ver a senhora cozinhando de novo, João murmurou, olhando para o canto da padaria onde sempre apontava quando falava de Nossa Senhora. Os dois vão gostar. Marina seguiu o olhar dele e, pela primeira vez, não se assustou com a possibilidade de não estar sozinha na padaria. Se o Antônio estava realmente ali, cuidando dela do jeito que sempre fez, então ela podia aprender a viver com essa companhia invisível mais real. João, você acha que eu vou conseguir ajudar outras pessoas como você ajudou a mim? Ela perguntou, desligando as luzes e se preparando para subir para o apartamento. A senhora já está ajudando, ele respondeu, apontando para a rua através da vitrine. Todo mundo que entra aqui sente que não está sozinho. Isso é um tipo de milagre também. Marina olhou para fora e viu a cidade dormindo, pessoas em suas casas carregando suas próprias dores e esperanças. Amanhã, algumas delas iam passar pela padaria, e talvez ela conseguisse fazer por elas um pouquinho do que João tinha feito por ela. Obrigada por ter me trazido de volta, ela sussurrou, mas sabia que as palavras eram pequenas demais para o que sentia. João apenas acenou com a cabeça, como se entendesse perfeitamente o que ela não conseguia expressar. Enquanto subia as escadas para o seu apartamento, Marina sentiu que não estava subindo sozinha. Havia uma presença familiar ao lado dela, e uma certeza nova de que a vida, mesmo com toda a dor, ainda valia a pena ser vivida. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do despertador tocar. Pela primeira vez em 2 anos, tinha dormido uma noite inteira sem pesadelos com o acidente. Desceu para a padaria e acendeu o forno, decidida a fazer os pães doces que o Antônio tanto gostava. João chegou no horário de sempre, mas parou na porta quando sentiu o cheiro da massa crescendo. A senhora começou cedo hoje, ele observou, sorrindo daquele jeito que iluminava o rosto todo. Marina estava com as mãos na massa, literalmente, e percebeu que fazia tempo que não se sentia tão viva. O perfume de flores estava no ar, misturado com o cheiro de canela e açúcar que vinha do forno. Era como se a padaria tivesse acordado de um sono profundo. Sonhei com o Antônio, ela contou, sem parar de amassar. Ele estava aqui na cozinha, me ensinando a receita de novo. João se aproximou e começou a organizar os pães franceses nas cestas,
mas Marina percebeu que ele estava mais atento que o normal, como se soubesse que alguma coisa especial estava para acontecer. Por volta das 9 horas, Dona Irene entrou na padaria. Marina viu logo que a senhora estava diferente. O rosto ainda carregava a tristeza da perda, mas havia uma serenidade nova ali, uma paz que não existia na semana passada. Vim agradecer vocês dois, Dona Irene falou, olhando para Marina e depois para João. Marina parou de arrumar os doces na vitrine e prestou atenção. Dona Irene segurava uma pequena Nossa Senhora Aparecida na mão, igualzinha à de João. A senhora parecia ter envelhecido menos, como se o peso que carregava tivesse diminuído. Consegui rezar de novo. Ela continuou, a voz firme mas emocionada. E senti que meu neto tá bem, que ele não tá sofrendo mais. Marina sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Era exatamente o que ela mesma tinha sentido na igreja. Aquela certeza de que quem partiu estava em paz. João sorriu e tirou a própria santinha do bolso, como se fosse cumprimentar uma velha amiga. A senhora disse que a dor da saudade é diferente da dor do desespero, João murmurou, olhando para a imagem na palma da mão. A saudade tem amor, o desespero só tem medo. Dona Irene acenou com a cabeça, enxugando os olhos com o lenço. Marina percebeu que as duas estavam passando pelo mesmo processo, aprendendo a transformar desespero em saudade amorosa. Quando Dona Irene saiu, Marina ficou observando a rua através da vitrine. Seu Manuel apareceu na esquina, caminhando com o passo mais firme que ela já tinha visto. Quando ele entrou na padaria, o rosto dele estava transfigurado. Minha filha saiu da UTI ontem, ele anunciou, e a voz dele estava quebrada de emoção. Os médicos disseram que foi um milagre. Marina sentiu o coração acelerar. João sorriu e fechou os olhos por um momento, como se estivesse agradecendo por alguma coisa. O perfume de flores ficou tão forte na padaria que parecia que alguém tinha espalhado pétalas pelo chão inteiro. Voltei a rezar todos os dias, seu Manuel continuou, olhando para João com gratidão. E senti que não tô sozinho na luta mais. Marina viu o homem que sempre reclamava de tudo sair da padaria com lágrimas de alegria nos olhos. Era como se João fosse um canal por onde Nossa Senhora distribuía esperança para quem mais precisava. É por isso que ela te mandou para cá? Marina perguntou, finalmente entendendo o propósito maior por trás da contratação. João guardou a santinha no bolso e olhou para ela com aqueles olhos doces que escondiam uma sabedoria antiga. Marina percebeu que o rapaz que ela achava limitado era, na verdade, mais completo que a maioria das pessoas que conhecia. Ela me mandou para cuidar de todo mundo que precisa, ele respondeu, começando pela senhora. Marina sentiu uma emoção imensa subir pelo peito. João não era apenas um funcionário que ela tinha contratado por obrigação. Era um anjo disfarçado de rapaz simples, enviado para curar corações partidos e devolver a fé para quem tinha perdido. E agora, ela sussurrou, olhando ao redor da padaria que parecia transformada. Agora a gente continua, João falou sorrindo, porque sempre tem alguém precisando de um pouco de esperança. Marina olhou pelos vidros da padaria e viu Dona Rosa se aproximando. A mulher que tinha estado desesperada na véspera caminhava com os ombros eretos, e Marina soube imediatamente que alguma coisa boa tinha acontecido. O círculo de cura que tinha começado com ela estava se espalhando, uma pessoa de cada vez. Dona Rosa entrou na padaria com um sorriso que Marina não via há muito tempo. A mulher que na véspera estava desesperada, agora carregava uma luz diferente nos olhos, uma esperança que parecia contagiar o ar ao redor dela. Meu marido acordou esta manhã, ela anunciou, e a voz dela estava cheia de uma alegria trêmula. Os médicos disseram que ele vai ficar bem. Marina sentiu uma emoção imensa subir pelo peito. Era como se estivesse assistindo a um milagre acontecer em câmera lenta. Uma corrente de cura que tinha começado com João e agora se espalhava por toda a comunidade. O perfume de flores encheu a padaria mais uma vez. João sorriu e tirou a santinha do bolso, como sempre fazia quando recebia uma boa notícia. Marina percebeu que ele não parecia surpreso, como se já soubesse que Dona Rosa chegaria com boas notícias. A senhora me disse que às vezes a cura não é só do corpo, João murmurou, olhando para a pequena imagem. É da alma da família inteira. Dona Rosa acenou com a cabeça, enxugando lágrimas de felicidade. Marina viu que a mulher segurava uma santinha de Nossa Senhora Aparecida, igual às outras que tinham aparecido na vida de todos que João tocara. Depois que Dona Rosa saiu, Marina ficou observando João arrumar os pães na cesta. O rapaz que ela tinha contratado apenas para cumprir uma cota legal, tinha se tornado o coração da padaria, o motivo pelo qual as pessoas voltavam não só pelo pão, mas pelo conforto. João, eu preciso te contar uma coisa, ela falou, parando de organizar os doces na vitrine. Ele parou o que estava fazendo e olhou para ela com aquela atenção completa que dedicava a tudo na vida. Marina respirou fundo, porque sabia que as palavras que ia falar eram importantes. Quando eu te contratei, eu não queria você aqui.
ela confessou, a voz embargada pela emoção. Eu só queria cumprir a lei e pronto. João sorriu daquele jeito doce que fazia ela se sentir perdoada antes mesmo de terminar de falar. Não havia mágoa nos olhos dele, só compreensão e uma paciência infinita que ela ainda estava aprendendo a entender. Eu sei, ele respondeu simplesmente. Mas a Nossa Senhora sabia que a gente ia se ajudar. Marina sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Olhou ao redor da padaria que tinha se tornado um lugar de encontro e cura, onde pessoas carregando dores profundas vinham buscar não só pão, mas esperança. E se eu não tivesse te dado a chance? Ela perguntou, imaginando como teria sido diferente se tivesse resistido à obrigação legal. Mas a senhora deu, João observou, guardando a santinha no bolso da camisa. E isso é o que importa agora. Marina olhou pela vitrine e viu a rua cheia de vida. Pessoas passando, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias dores e alegrias. Algumas delas iam entrar na padaria em algum momento, e talvez saíssem um pouco diferentes do que entraram. Sabe o que eu aprendi com você? Ela comentou, voltando a organizar os doces com mais cuidado que antes. João ficou esperando, com aquela paciência que era uma das coisas mais bonitas nele. Marina percebeu que tinha aprendido a valorizar essa qualidade, algo que antes da chegada dele, ela considerava lentidão. Aprendi que às vezes Deus usa as pessoas mais simples para fazer as coisas mais importantes, ela explicou, olhando para ele com gratidão. E que a gente nunca sabe quando está recebendo um presente disfarçado de obrigação. João sorriu mais largo que ela já tinha visto ele sorrir. Era como se ela tivesse entendido finalmente a lição mais importante de todas. A razão pela qual Nossa Senhora tinha orquestrado aquele encontro desde o começo. A minha mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Ele murmurou, olhando para o canto da padaria, onde sempre via coisas que só ele conseguia enxergar. Às vezes a linha mais torta é a que leva no lugar mais bonito. Marina olhou para a foto do Antônio, que estava pendurada atrás do balcão. Pela primeira vez em 2 anos, conseguiu olhar para a imagem dele e sorrir sem doer. A dor ainda estava ali, mas agora era uma dor cheia de amor, não de desespero. O perfume de flores encheu a padaria uma última vez naquela manhã, e Marina teve certeza de que havia 3 presenças ali com eles. Nossa Senhora, o Antônio, e uma esperança nova que tinha chegado para ficar. A padaria não era mais só um lugar de vender pão. Era um lugar onde corações partidos vinham para ser cuidados. Essa história me lembra que os milagres mais bonitos acontecem quando a gente menos espera, através das pessoas que a gente menos imagina. Quantas vezes julgamos alguém pela aparência e perdemos a chance de receber um presente de Deus? Se essa narrativa tocou seu coração como tocou o meu, deixa um comentário contando se você já viveu algo parecido. Conhece alguém especial como o João? Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar seu dia. Compartilha com quem precisa de um pouco de esperança hoje.